Olá a todos, bem-vindo a mais um programa Na Verdade. Hoje eu quero começar o programa fazendo uma pergunta para você. Quantas vezes você já se sentiu culpado por alguma atitude que cometeu? Essa culpa está relacionada com a responsabilidade dos seus atos? Ou será que sua bússola moral está desequilibrada? Hoje no programa Na Verdade vamos discutir como o ser humano se relaciona com a culpa. E para nos ajudar a desenvolver esse tema, estamos recebendo o padre José Eduardo, doutor em Teologia Moral pela Universidade da Santa Cruz, em Roma. Boa noite, padre José Eduardo. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. Meninas, boa noite. Mais um programa. Mais um programa com um tema que já nos causa bastante indagação aqui, né? Essa questão da culpa é algo que é muito latente, né? E também eu acho que a gente vai aprender tanto que a gente vai conseguir discernir melhor os movimentos que acontecem no nosso coração para dar valor ao que realmente tem valor, né? Não sei a imagem de vocês ou a sensação, mas eu conheço tantas pessoas que de repente parece que não tem culpa, tipo, tudo, mas pode... Ou tem pessoas que no extremo tudo se sentem culpadas. Padre, para começar, o que é a culpa? A culpa eu acredito, tem duas dimensões, tem dois tipos de sentido para a palavra culpa. Um é a culpa moral, quer dizer, é a responsabilidade que nós temos diante dos nossos atos ruins. Então, se eu cometi um pecado, se eu fiz um crime, se eu fiz alguma situação que causou prejuízo em alguém, eu sou culpado por aquilo, né? Por exemplo, né? Digamos, aparece um vidro quebrado, né? A pergunta é, a culpa é de quem? Né? Quer dizer, quem que é o responsável, quem é que realizou aquilo? Então, é normal que diante de um dano, diante de um ato ruim, alguém assuma a culpa, a responsabilidade por aquela ação. Esse é o primeiro sentido, o sentido, digamos, moral. Agora, há um outro sentido para a palavra culpa, que é o sentimento de culpa, que é a reação emocional que nós temos diante da culpa moral. E esse sentimento de culpa, às vezes, é exacerbado. Algumas pessoas têm em exagero e precisam ser tratadas, precisam ser saradas em relação a isso. Então, eu acho que distinguir esses dois planos é importante, sobretudo nos dias de hoje, né? Eu queria perguntar isso, porque às vezes eu vejo, nós atendemos gestantes em crise na nossa ONG, e às vezes a pessoa, por exemplo, que cometeu um aborto, confessa, mas parece que o sentimento de culpa não sai, e volta a confessar, e volta e volta. O que o senhor pode nos falar desse sentimento de culpa que permanece? O sentimento de culpa tem que ser curado, nesse caso, né? É aquilo que, em geral, as pessoas chamam de auto-perdão. Porque o que acontece? Diante de uma culpa moral, às vezes nós não nos perdoamos por terem realizado aquilo. É claro que há situações na vida que são mais complexas. Então, por exemplo, se eu cometi um crime, se eu causei um dano irreparável a alguém, é normal que eu carregue, junto com a lembrança daquele ato, uma sensação ruim, de desconforto, de vergonha. Agora, quando isso se torna uma tortura psicológica, que a pessoa mesma se auto-inflige, aí é sinal de que é necessário que haja a cura dessa ferida. Então, é isso que nós chamamos de auto-perdão, que às vezes está ligado, por exemplo, com perfeccionismo, com sentimentos de autocondenação, em que a pessoa, por exemplo, não se desculpa por ter uma consequência que ela acarreta para a sua vida para sempre. Aquilo já é um assunto resolvido, já pertence ao passado, mas a pessoa não deixa morrer. E às vezes, por exemplo, pessoas que cometeram pecados de uma gravidade excessiva, como o do aborto, elas não conseguem se desculpar por isso, né? E aquilo já foi resolvido, já foi perdoado na confissão, a pessoa já está, digamos assim, tentando reparar aquilo por diversos caminhos, mas o sentimento não sai, e aí eu acredito que a cura, o auto-perdão são elementos que ajudam a remover esse sentimento negativo que tortura e que causa dano. Eu vejo assim, muitas mulheres, de repente, não sei, tiveram um câncer, tiveram alguma desgraça, e ela pensa, ou ela fala até, eu estou pagando pelos meus pecados.
né? Esse sentimento parece que continua. O pior é que, às vezes, a culpa foi tão grande que a pessoa acabou somatizando isso de algum jeito, né? Deveria ter se tratado espiritualmente, deveria ter passado por algum processo de restauração, de cura interior, para poder se livrar dessa situação traumática que pôde ser somatizada. Agora, causa e efeito relacionado a Deus, como por exemplo, você já se confessou, você já foi perdoada por Deus, então agora Deus, por um arbítrio dele, está te punindo. Eu acho que isso é muito temerário e nós não deveríamos pensar assim, né? Porque... Não seria um castigo de Deus pelo que ela fez? Não necessariamente. Veja, câncer acontece na vida de pessoas que nunca cometeram um aborto na vida, assim como outras situações trágicas, traumáticas. E é claro que todas as situações negativas são um meio pelo qual a providência de Deus nos ajuda a reparar as nossas próprias imperfeições, as nossas próprias dificuldades, nossos erros, nossos pecados. Mas isso pode acontecer com qualquer dificuldade que tenhamos na vida. Agora, atribuir com causa e efeito, e nós dizemos, olha, Deus me deu este câncer como meio de expiar o pecado que eu cometi, Ele está me punindo por aquilo, é muito temerário, eu não diria isso desse modo. Poderíamos falar que é uma consequência, de repente, do que ela fez, mas não um castigo de Deus? Pode ser. Mas, em todo caso, se aquilo está acontecendo de algum modo, ela pode ressignificar aquilo positivamente. Então, por exemplo, eu posso entender uma enfermidade que eu estou tendo como uma possibilidade de superação, né? Eu acho que ninguém sai igual de uma doença, né? Você sempre sai mais fortalecido, você sempre sai maior do que aquilo, né? Então, também há um jeito de interpretar isso, seja de uma maneira trágica e negativa, e isso não é necessário. E aí, como que a gente poderia relacionar essas três palavras que eu acho tão importantes, não sei vocês, culpa, pecado e pena temporal? Então, o pecado é o ato que eu realizei, que é mal, que é vergonhoso, que, digamos, é contrário à lei divina, é contrário ao bem. A culpa é a responsabilidade que eu tenho pelo pecado cometido. E a pena é a consequência relativa àquele ato negativo do qual eu sou culpado. Então vejam, a teologia católica ensina que existem dois tipos de pena. Existe a pena eterna e existem as penas temporais. A pena eterna é aquela que se tem por causa dos pecados mortais que nós cometemos. Então, um único pecado mortal, ele é suficiente para condenar uma alma eternamente no inferno. É a pena eterna. A pena do inferno nunca vai acabar. Por isso tem esse nome, eterna. Agora, quando nós nos confessamos, é apagada a nossa culpa e é apagada a pena eterna, né? Então, pelos pecados confessados, Deus remite, ele tira tanto a culpa quanto a pena eterna. Só que existem as penas temporais pelos nossos pecados, que são as relíquias, os restos, aquilo que permanece em nós por causa das nossas ações desordenadas. Alguém poderia dizer, mas assim, Deus não perdoa tudo, né? Sim, Deus perdoa, mas o problema é que, objetivamente, ficam em nós os apegos ao pecado cometido. Ficam em nós as consequências pelo erro feito. Então, por exemplo, vamos aqui imaginar. Uma pessoa que roubou outra, né? Bom, ela confessou. Aquele pecado, se a pessoa tem um propósito de restituir, etc., foi apagado. Só que, mesmo que ela restitua, você não tem como restituir, por exemplo, o nervoso, o desgaste que aconteceu por aquele furto. Não tem como. Não tem como você voltar naquele momento e fazer com que aquilo desaconteça. De certo modo, cada pecado é um vandalismo que nós cometemos contra o tempo que Deus nos dá, contra o momento que nós estamos vivendo, e aquilo é irreparável. Então, veja, a pena temporal diz respeito àquilo que de irreparável há nesses atos que nós cometemos.
sobretudo, as consequências que eles deixam em nós enquanto apegos ao mal. Então, por exemplo, uma pessoa que comete um adultério. Depois que ela fez o primeiro, fica mais fácil fazer o segundo. Né? Os antigos diziam, quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. Porque depois que a pessoa roubou o primeiro tostão... Passou o limite, né? Fica muito mais fácil, ela já se permitiu uma transgressão. Então, é muito mais tranquilo para ela cometer um pecado talvez mais grave do que ela cometeu antes, ou repetir aquele pecado que ela cometeu. Ou seja, o pecado causa em nós um aleijo, que é real, ele não é imaginário. Ele existe realmente. Ora, o ideal seria que nós, através da penitência, da mortificação, através da negação, da renúncia, seja qual for a palavra que nós demos, né? Através desses atos de autonegação, nós fôssemos perdendo esses apegos pelo pecado. E assim, nós morrêssemos, assim, sem ter nenhum tipo de apego a pecado nenhum. Com a alma completamente pura, completamente transparente, completamente, digamos, energizada pelo amor divino, pela virtude da caridade. Só que acontece que quase ninguém consegue fazer isso. Por quê? Porque sempre fica um restinho de apego ao pecado. Pecado de estimação, né? É uma gula, é uma sensualidade não mortificada, é uma inveja que nós não tratamos, é uma ira, uma irritação que nós não conseguimos tirar. A soneca do celular, da preguiça. Exato. Não sai é aquilo que fica. Bom, então, para isso existe o purgatório, né? Quer dizer, o purgatório não é para almas medíocres. Almas medíocres não vão para o purgatório, porque não vão para o céu, são condenadas, né? O purgatório é para pessoas que morrem em santidade diante de Deus, mas ainda não passaram pelo fogo da purificação até as últimas consequências. E que realmente, isso não é uma ficção, realmente morrem carregando aleijos da alma, né? Então, aí realmente será necessário passar por esse período, digamos assim, de purificação intensa e dolorosa e tremenda que é o purgatório. Só que o ideal, aquilo que Deus gostaria para nós, é que nós alcançássemos um nível de santidade tão alto que perdêssemos todo e qualquer apego ao pecado. Ô padre, deixa eu perguntar. Na verdade, eu tenho 2 perguntas, eu vou fazer uma de cada vez. Em relação à culpa moral e ao sentimento de culpa, eu queria só voltar para eu conseguir visualizar assim, ó. Então, a culpa moral, ela é objetiva. Você fez alguma coisa que é uma desordem moral, você fez. Necessariamente, eu preciso... O sentimento de culpa, ele me diz sobre a contrição. Necessariamente, eu tenho que sentir culpa para estar pronta para confessar? Ou não? Ou se eu sei que aquilo é errado, embora o sentimento não tenha vindo, mas eu sei que aquilo me afasta de Deus, isso já é o suficiente para eu poder me confessar. Então, nós temos 2 tipos de contrição, segundo a doutrina católica, né? A palavra contrição, ela significa quebrantamento. É o coração que ele é quebrado. Ele estava duro, mas ele é pulverizado. Isso que é contrição, né? Então, nós temos 2 tipos de contrição. A igreja chama a chamada contrição imperfeita, que também tem o nome de atrição, e a contrição perfeita, que é a contrição propriamente dita. Ora, a atrição é uma espécie de medo de ir para o inferno, de medo de ser condenado, ou um tipo de arrependimento fraco, digamos assim. Ele já é suficiente para a gente se confessar, né? A igreja diz que quando uma pessoa ela vai se confessar, mesmo com um arrependimento imperfeito, a graça do sacramento da confissão é tão grande que ela supre a imperfeição desse arrependimento e apaga o pecado. Por isso que o sacramento da confissão é importante. Porque como é que eu vou ter certeza que eu tive uma contrição perfeita? É difícil, mas é fácil ter a certeza de que eu me confessei validamente. Quer dizer, mesmo que a minha contrição não seja perfeita, a confissão foi válida. Agora, a contrição perfeita é esse tipo de
atitude sobrenatural que nós temos de ter ofendido o amor divino, né? Isso que eu dizia, que o pecado ele tem um quê de irreparável, porque não tem como eu voltar no tempo e desacontecer o que aconteceu, e desfazer o que foi feito. Eu posso não repetir o ato, mas aquilo que eu fiz está feito e é por toda a eternidade, porque aquilo está presente diante de Deus para sempre, como ato realizado, né? Ora, nós podemos, na medida em que nós vamos crescendo em amor a Deus, fica mais profundo em nós esse sentimento de arrependimento, que acompanha a contrição. Quer dizer, a contrição verdadeira não é um ato frio, né, em que eu simplesmente digo, nossa, eu ofendi a Deus. Ela é acompanhada de um sentimento também. Jesus diz assim no Evangelho, citando o Deuteronômio, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito. Ou seja, nós também nos arrependemos com o nosso sentimento. Então, veja, sentir-se arrependido não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. E nós precisamos pedir a Deus essa graça. A graça de que nós, de fato, não apenas tenhamos o sentimento de culpa, mas nós tenhamos verdadeiro arrependimento. Quer dizer, São José Maria chamava isso de dor de amor. Né? O nosso amor, ou seja, ele tem essa dor por ter ofendido a Deus. Só que aqui tem uma outra distinção que é importante, que é entre a contrição e o remorso. A palavra remorso, em castelhano se diz remordimiento, né? Porque é como se você se remordesse. Né? Então, o remorso ele não é um sentimento sobrenatural, não é por causa de Deus, é por causa de mim. Vaidade? É o orgulho ferido. Orgulho, é o orgulho ferido. Então, eu não me desculpo por ter feito aquilo. Isso é remorso, não é arrependimento, não é contrição. A contrição, ela é uma dor por ter ofendido a Deus, por ter quebrado a amizade com Deus, por ter quebrado aquele relacionamento, aquele fluxo de amor com Deus. O remorso é um sentimento humano que eu tenho por ter feito uma coisa ruim. Ela pode ser assimilada à atrição. Então tem muita gente que tem muito remorso e pouco arrependimento. Quer dizer, em relação a Deus, o arrependimento dele é muito imperfeito. Mas ele tem um remorso gigantesco. Eu traí minha mulher, nossa, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso? Mas Deus não entra no raciocínio. Então, você tem um arrependimento imperfeito com muito remorso. Né? Agora, existe ainda um outro quadro que é pior do que esse, que é o de quem não sente nada. Que hoje em dia é muito mais comum do que a gente imagina. Quer dizer, a pessoa destrói o casamento dos outros. A pessoa passa a perna em meio mundo. A pessoa mente descaradamente. Calunia, e não sente nada. Ela acha que está tudo ótimo. Sempre acha desculpa. Sempre acha desculpa. Inclusive ela diz assim, não, eu tenho uma autoestima boa, eu tenho segurança. Ficou comum, de vez em quando eu vejo, por exemplo, até algum artista falando, numa entrevista, alguém pergunta, você se arrepende de alguma coisa? Eu não me arrependo de nada. Quer dizer, como se fosse uma coisa bonita, eu não me arrependo de nada. Sim. Desculpa, mas isso é uma monstruosidade. Ou então aquilo, você tem que se arrepender, esses jargões são péssimos, né? Você tem que se arrepender daquilo que você não fez. Exatamente. Sim, né? Mas peraí, será que você é tão santa assim, que você nunca pisou na bola, você nunca ofendeu ninguém, você nunca magoou alguém, você nunca deu um fora? Gente, eu sou o rei dos foras. Eu vivo dando fora, de vez em quando. A gente erra, a gente é humano. Lógico. É normal. E muito. Quer dizer, você não tem nada do que se arrepender, deixa de ser falso, meu amigo. Você tem muito do que se arrepender. Aliás, um cristão tem tudo de que se arrepender. Porque, veja, até para fazer as coisas boas, a gente faz com um monte de erro dentro. Você vai rezar, você se distrai. Você vai fazer uma obra de caridade, você faz aquilo de má vontade. Você vai fazer, sei lá, um serviço, um favor para alguém, você faz aquilo com preguiça. Até nas coisas boas que a gente faz tem imperfeição. Por que a gente não vai se arrepender? Então, a falta de arrependimento
É um vício, é um erro, é um alejo, é um problema sentimental que as pessoas nossos dias têm. O padre, está muito ligado com o pecado original, isso daí também, não tá? Aquela coisa de... soberba. De soberba. Eu acabo fazendo muito esse raciocínio quando a gente percebe como que está na sociedade, né, essa questão de a culpa católica, né, o catolicismo muitas vezes é até colocado, não, mas isso essa culpa católica, isso que colocou na nossa cabeça. E a gente vai vendo que é o homem querendo ele ser o Deus de si mesmo, né? Isso tem tudo a ver com o pecado original, com amor próprio, mas também no fundo tem um fundo de psicopatia nisso daí, que pelo amor de Deus. Quer dizer, o psicopata, por definição, é alguém que não sente culpa moral. Ele passa a perna em você e para ele é uma coisa normal. Ele é um predador. Isso é um psicopata. Quer dizer, uma pessoa que não se importa com o sentimento dos outros e que é um golpista, que sempre quer levar vantagem em tudo, que acha que o normal é isso mesmo. Ele é o mais forte, ele é que tem que ir para frente e os outros que se danem. Não tem compreensão de culpa e de responsabilidade? Não tem. E dizem que 4% da população é constituída de psicopatas. Tudo Muita isso? gente dizem que é. E desses 4, 2 são os mais graves. Não, e tem ainda, ele é argentino, o Echevarria, que ele fala que hoje a nossa sociedade tem adoecido psiquicamente as pessoas também, entendeu? Tem adoecido e tem outros transtornos de personalidade que são muito graves. Agora, em todo caso, não é normal não sentir culpa. A gente tem que parar e pensar nisso. Se você, sei lá, a tua mãe chora por tua causa, você não se sente culpado por isso, errado é você. Se você fez alguma coisa contra alguém e você não se sente culpado por isso, você não vai lá, não pede desculpas, você não pede perdão, errado é você. Quer dizer, você tem que se humilhar. Se a gente errou, a gente tem que ir lá e tem que reparar o erro. É o normal, assumir a responsabilidade pelas coisas erradas que a gente fez. E que eu posso ser melhor. Eu escuto muito essa frase que diz, eu nasci assim, não tenho culpa. Pois é, eu nasci assim. Quer dizer, é um fatalismo. É um fatalismo como se nós fôssemos uma pedra, um mineral imóvel que não tem como progredir, não tem como melhorar. Ninguém nasceu assim. Isso é mentira. Primeiro que você não nasceu com essa estatura, você não nasceu com essa sua educação. Se a sua mãe, se seu pai não tivesse te dado comida, você teria morrido. Se não tivesse te agasalhado, te vacinado, não estaria aí. Se você não tivesse tido educação, se você não estivesse nesse país ou em algum outro lugar, você não seria quem você é. Então não existe essa coisa de você, eu nasci, isso é uma mentira, isso é uma falsificação. Então a gente tem que trabalhar para melhorar. Claro, as nossas tendências, as nossas pulsões, as nossas inclinações, tudo isso é uma matéria bruta que precisa ser trabalhada em nós. Ninguém é uma obra acabada. Então eu estava pensando, porque muitas pessoas, mas é mais por ignorância também, né? Quer crescer, quer melhorar, mas assim, não sabe. Teria algum livro assim para recomendar para a gente poder crescer? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na morte. A gente tem que pensar todo dia que a gente vai morrer e não sabe quando. Que legal. Vai acontecer. A qualquer momento vai acontecer. Eu gosto muito do livro de Santo Afonso, Preparação para a Morte, ou Máximas Eternas, tem esse nome. Porque ele nos obriga a pensar no fato de que nós vamos morrer. E, segundo a Bíblia, não apenas nós vamos morrer, como vai chegar uma hora que Deus vai parar o pecado no mundo. É o dia do Senhor, né? O dia que ele vai vir, vai parar, vai acabar, e acabou. Então, uma coisa ou outra fatalmente acontecerá. É por isso que na Ave Maria a gente reza, né? Pedindo a intercessão de Nossa Senhora agora e na hora da nossa morte. São os dois únicos momentos dos quais nós temos certeza. Do agora e depois da hora da nossa morte. Que legal. O resto é tudo incerto, né? Ora, temos que pensar nisso. Mas, é claro, para formar a nossa consciência, o Catecismo da Igreja Católica, ler a própria Sagrada Escritura, ler bons livros de leitura espiritual que ajudam a formar, a dar caráter, a própria direção espiritual, a confissão feita regularmente, não para ficar desabafando, porque é outra coisa também engraçada, né? Que parece que a confissão é uma espécie de lugar onde eu vou desabafar, né, o que eu estou sentindo. Então, peraí, a confissão é para eu pedir perdão dos meus pecados, né? Não é para eu me justificar, é para eu me acusar, né? Não é para eu dramatizar e me fazer de vítima, é para eu reconhecer que eu sou culpado. É exatamente o contrário do que as pessoas entendem, né? Então, eu ir lá me confessar, fazer uma boa confissão, sem esse tipo de caretice, né? Porque às vezes eu fico assim, escandalizado como as pessoas são vaidosas.
né? Às vezes a pessoa faz um preâmbulo, né? Ai, padre, vou falar uma coisa para o senhor não pense, o senhor não imagine, não me julgue mal, veja bem. A gente fica pensando que a pessoa vai contar, né, uma monstruosidade daquelas. Desculpa, para você escandalizar um padre, você tem que ser muito ruim, muito, assim, muito criativo. É difícil, porque os pecados humanos são praticamente, são banais, são óbvios, e você não vai escandalizar nenhum padre, né? Então, confesse sem vergonha nenhuma, todo sacerdote está preparado, treinado, habilitado, capacitado para ouvir qualquer coisa. Não tem essa caretice. E eu já queria começar, padre, perguntando como que a gente tem essa real noção da nossa culpa e da nossa responsabilidade pelos atos que nós cometemos? Acho que são duas coisas básicas. Primeiro, existe a sensibilidade moral que toda pessoa normal deveria ter, né? Quer dizer, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu devo evitar. É uma sensibilidade que está na mente de toda pessoa normal, né? Agora, só essa sensibilidade não basta. E as verdades morais, elas não são autoevidentes. Claro, existe a lei natural que Deus mesmo colocou em nós, mas a nossa inteligência, ela é tão confusa, ela está tão perturbada pelas paixões, pelos sentimentos, por tanta coisa desordenada, que nem sempre a gente consegue perceber o que é certo e o que é errado. Então, para isso, existe a pedagogia da igreja. Quer dizer, Deus deixou a igreja na terra para nos instruir. Inclusive, ele deu mandamentos, né, na sua palavra, e deixou a igreja para nos instruir a fim de facilitar o trabalho da nossa consciência. Isso nós chamamos de formação da consciência. É quando nós somos formados daquelas verdades morais que são necessárias para que nós possamos corresponder à salvação de Deus, para que nós possamos chegar à salvação eterna. Porque o caminho que conduz ao céu, ele não é um caminho assim aberto, de tal modo que o homem pode fazer o que ele quer. É uma porta estreita. É uma porta estreita e Deus determinou a sua vontade, os seus mandamentos, aquilo que é correto, aquilo que nós devemos fazer. Ora, para isso existe a igreja, para ela nos instruir nesse caminho, né? O problema é que as pessoas, elas são hoje em dia vítimas daquilo que o Papa Bento XVI chamava de analfabetismo religioso, né? Ou seja, elas não sabem, né, e não procuram saber. E às vezes de uma maneira culposa. E é preciso que nós nos instruamos, né? Que nós leiamos o catecismo da Igreja Católica, que nós busquemos a instrução. Hoje em dia existem tantos sites, existem tantos recursos que nós podemos nos servir. Ontem mesmo uma pessoa me falava, né, que ela queria saber sobre um pecado, então ela foi lá, colocou na internet, leu a respeito, falou, meu Deus, eu não sabia que era tão grave assim. E ela mesma foi obtendo conhecimento justamente em fontes que estão disponíveis a todos. Eu tenho a impressão, às vezes, e aí eu retomo um pouquinho aquilo que o senhor disse no bloco passado, nós vamos perdendo essa consciência da morte. E com isso, nós vamos perdendo também a própria finalidade para que nós fomos criados. A impressão que eu tenho hoje do mundo moderno, e o senhor me corrija se eu estiver errado, é que nós relativizamos tudo, inclusive a nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que nós fazemos. Eu tiro aquele olhar de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo para colocar no meu próprio umbigo. Então, toda a moral é deformada para que apenas me satisfaça. Eu perco aquele olhar de Deus e da própria lei natural. Para que eu fui criado, como que o Senhor ordenou todas as coisas. Porque, na verdade, é uma falácia quando se diz que a moral cristã, a moral católica... Há de haver alguma moral. Se ela não é católica, ela vai ser qual moral? E aí entra aquela moral do homem que olha para o próprio umbigo, né? Que ele dispõe as coisas. O senhor
acha que é isso que tem acontecido mesmo? Porque eu tenho essa impressão, às vezes, de que a moral ela vai sendo relativizada, eu não quero aceitar aquilo que Deus colocou. Então, eu vou relativizando e parece que deformando a minha consciência. As estruturas sociais hoje, elas estão calculadas para fazer com que a pessoa não se coloque mais a questão moral. Ou seja, é como se nós estivéssemos sendo induzidos a não pensar sobre o certo e o errado. Isso. Colocou-se uma superestrutura sobre nós, em que nós começamos a entender que não existe o certo e o errado e que a pessoa é que cria para si um tipo de comportamento o qual não deve nem fazer parte de um tipo de arquitotenia da vida. A pessoa vai vivendo de instantes fugazes e passageiros, né? Essa ideologia do aproveita esse instante agora, aproveita esse minuto. Ou seja feliz a qualquer custo. Curte esse momento agora, né? Se joga, né? Vai até o fim nisso daqui, não mede as consequências, né? E com isso as pessoas vão se destruindo, elas vão cometendo ações cujas consequências são arrastadas ao longo de décadas, às vezes até a morte, né? A pessoa perde vínculos, a pessoa perde anos da vida com fugacidades, coisas completamente bobas, infrutíferas. É uma ideologia, né? E muita gente está sendo educada nisso. Veja, nós frequentemente subestimamos a força que as estruturas sociais exercem sobre o nosso comportamento. Mas aquelas pessoas que querem moldar o nosso comportamento mexem justamente nas estruturas da sociedade para nos induzir a comportamentos de massa. Pensem, por exemplo, a maior parte das pessoas pensa que pensa por conta própria. Mas, na verdade, escuta as mesmas músicas, veste as mesmas roupas, come as mesmas comidas, tem os mesmos jargões, viralizam as mesmas notícias, fazem exatamente o que todo mundo faz. Por que numa época em que o ser humano parece tão livre, ele imita tanto o comportamento dos outros, de uma maneira, né, até inconsciente? É porque existem estruturas criadas para induzir o nosso comportamento, estruturas que inclusive querem nos impedir de pensar moralmente por conta própria, de analisar o que é certo e errado, porque assim fica mais fácil seguir, digamos, a boiada. Você rompe com a barreira moral. Veja, a moralidade é o que nos impede de fazer muitas coisas. Por exemplo, o que nos impede muitas vezes de acabar com o casamento, de embarcar numa aventura, de jogar a família no lixo, de não matar o vizinho. Não matar o vizinho, mas às vezes nem chega a isso. Mas o que nos impede de fazer isso? É um senso de moralidade que está em nós. É isso que nos impede de, digamos assim, estar à venda. Mas quando a pessoa ela perde o senso da moralidade, ela perdeu um freio. E esse freio a deixa completamente manipulável para qualquer um que chegue com uma retórica mais forte que a induza a um comportamento ou a outro. E é curioso, fundo, ela se enfraquece, né? Total. E a isso eles dão um nome de liberdade, vendem isso como liberdade. E me parece que a gente acaba perdendo aquilo que é próprio do ser humano, né? Porque, veja, a liberdade, ela não é atemática. A liberdade é um impulso que nasce de mim, sou eu que me autodetermino, mas para que eu me autodetermine, eu preciso me autodeterminar para um alvo. Veja, é como se eu pegasse uma bola e desse na mão de alguém e tirasse a quadra, tirasse o campo de futebol. Não tem gol, não tem marcas, não tem para onde... Quer dizer, o que adianta você ter uma bola sem ter para onde chutar? Quer dizer, você vai chutar para o nada, para o vazio, então isso não é liberdade. Isso é uma impressão de liberdade, mas que é totalmente falsificada. Porque não atinge a finalidade própria para que existe aquela bola. Exato. Você está fazendo apenas com que a pessoa
se desestruture por dentro e se torne cada dia mais fragmentada, uma espécie de farelo do ser humano. E aí o que acontece? As pessoas têm problemas psíquicos, emocionais terríveis, elas se deprimem, elas têm pânico, elas se sentem órfãos do mundo inteiro e elas não sabem por quê. Mas é porque a personalidade delas foi tão desconstruída que ela já não tem mais aonde se agarrar. Como é que uma pessoa, quando ela não sabe nadar, ela é jogada no meio do oceano? Ela começa a se debater e ela entra em desespero, ela entra em pânico, porque ela não sabe o que fazer, ela não tem... Tá, ela não tem limites, mas ela não tem também onde se apoiar. Então, o senso da moralidade é essa boia em que eu me apoio para que eu possa me destinar para uma finalidade. Se você perde essa boia, você se torna um ser completamente à deriva. E manipulável, né? Então, de uma certa forma, o sentimento de culpa que vem quando a gente comete realmente uma culpa moral, ele é uma certa até proteção para a gente ir voltar para o caminho, né? Exato. Ele é um sensor que é ativado para mostrar que a gente está mudando o rumo, né? Desde que ele não seja exacerbado. Ele tem que ser sadio, mas quando o sentimento de culpa corresponde a uma culpa real, e ele não é exacerbado, ele está no limite correto, ele é o simples senso de moralidade que a gente tem, né? Tipo assim, digamos assim, você comeu mais do que deveria, né? Aí você acende um alerta dentro de você, tipo, nossa, passei do ponto. Não precisava ter feito isso, né? Você está numa conversa, falou mais do que deveria. Você acende, né, um mal-estar dentro de você, se diz, poxa, eu poderia ter me controlado mais. Eu exagerei nesse comentário, nossa, eu fui super ácido, eu fui injusto com essa pessoa. Isso, né? Ou, por exemplo, quando você comete uma certa infração, pegou mais no troco e não devolveu, poderia ter devolvido e não devolveu. Poxa, você acende um alerta dentro de você, você diz, eu não deveria ter feito isso. Isso não é doentio, isso é sadio, desde que não seja exacerbado. E um bom termômetro para a gente é que depois, uma vez confessado, uma vez reconhecido aquilo, se isso permanece, isso pode estar sendo um pouco exagerado, esse sentimento, e a gente precisa dar conta dele, né? Eu acho que talvez um bom jeito da gente dar conta desse sentimento exacerbado é meditar mesmo sobre quem a gente é de verdade, que a gente é capaz de fazer coisa errada, né? Porque para não deixar nenhum orgulho, nenhuma soberba travestido desse sentimento, entendeu? É um pouco, eu não sei, talvez aquele sentimento de eu fiz o mal que eu não queria e o bem que eu queria ter feito. Romanos 7,15. Não é? É que assim, veja bem, existem situações em que a pessoa, por exemplo, ela se confessa e ela não está plenamente arrependida. É um arrependimento imperfeito. E como fruto da confissão vai nascer o arrependimento perfeito. E esse arrependimento perfeito não é ruim. Ele, inclusive, é bom, porque ele marca o sinal de que eu, de fato, estou arrependido, né? Quer dizer, o arrependimento não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Agora, o problema é quando, depois de ter resolvido a questão, aquilo já está no passado, mas a pessoa não consegue virar a página. Ela continua estacionada como se a ferida fosse presente aqui e agora, e isso sim, isso não é saudável. Aí nós precisamos tratar. A pessoa precisa, né, se desculpar, se perdoar pelo que aconteceu, tem que ser forte, virar a página, deixar isso para trás. Mas não é tão difícil de discernir uma coisa da outra, né? Um arrependimento bom e saudável, ele marca a nossa alma, mas ele não é uma tortura. Agora, quando é um sentimento torturante, aí já está passando do limite, aí nós precisamos tratá-lo adequadamente. Quem trata isso? Uma pessoa que, de repente, é alguém que está assistindo agora e está passando por isso. Tem uma tortura, tem um arrependimento, um remorso já, né? Que está complicando a vida. O que ele pode fazer? Onde ele pede ajuda? Muitas coisas. Ele pode se confessar e aí conversar com o padre que não consegue tirar aquilo da cabeça.
ele pode, se ele já se confessou, ele pode até conversar com alguém mais experiente, né? Ou com o diretor espiritual, ou com uma pessoa de fé, alguém que vai ajudá-lo, um amigo, uma pessoa com quem ele pode abrir e que vai ajudá-lo a fazer aquilo. Se a coisa for muito traumática, às vezes é o caso de fazer terapia. Pode ajudar também, né? Se é uma coisa que precisa ser desconstruída, porque é uma coisa muito traumática na vida da pessoa. Enfim, mas, inclusive, a própria pessoa é a primeira que tem que se ajudar, começando a pensar de uma maneira mais positiva sobre as suas ações. Então, por exemplo, a pessoa, por exemplo, engravidou quando era muito jovem. Aquilo marcou a vida dela. E ela não consegue se desculpar por isso, ela não consegue, ela leva aquele negócio. O pecado já foi perdoado, etc., mas aquilo causou na vida dela uma mudança de rota e ela não consegue se perdoar por isso. Tipo, nossa, falhei, decepcionei. Bom, a pessoa precisa aprender com as próprias experiências. Tipo, isso aqui não foi só ruim. Há algo de bom nisso que aconteceu. Quais são as experiências positivas que eu posso aprender com isso? O que eu posso passar para alguém de positivo sobre isso? E assim por diante. Como que chama o livro que você falou hoje? A arte de aproveitar as próprias faltas. É um clássico, de Joseph Tissot. Isso, eu tô lendo esse livro e eu comentei com as meninas que eu tenho gostado bastante. É uma leitura bem lenta, porque ele te leva a muitas reflexões, né? Com relação a essa falta do auto-perdão. Porque muitas vezes, padre, eu percebo assim, as pessoas que cometem pecados graves, no momento que tem aquela verdadeira contrição, que você se vê diante de Nosso Senhor ali na presença do sacerdote, você se sente perdoado por Deus, mas você não se perdoa. Então existe ali um misto até de soberba, de vaidade, como que eu fui capaz, como que eu pude, E aquilo fica remoendo por muito tempo, né? Então eu acho bem interessante realmente isso que o senhor disse, de nós olharmos mesmo e até, poxa, se Deus que é Deus te perdoou daquele pecado tão grave, né? E se a sua contrição for verdadeira, você precisa se desapegar daquilo, né? Precisa de alguma forma, e eu acho muito válido conversar com pessoas mais experientes, uma orientação com um sacerdote, um diretor espiritual, porque senão acho que você fica ali, parece que até se alimentando, né, daquela condição de eu não seria capaz. Nós somos capazes de tudo se nos falta a graça de Deus, né? É que é uma diferença muito grande entre a humildade e o orgulho ferido. A humildade é a convicção da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, da nossa falta de excelência, né? Humildade vem de humus, terra, né? A nossa condição de praticamente ser nada diante da grandeza de Deus, mas ela não é dolorida. A humildade é um reconhecimento, né? Sereno. É quando eu digo, nossa, eu errei, né? Mas eu sou um ser humano, eu sou falho, eu sou fraco, meu Deus, diante de ti, quem eu sou, é sereno. Ela é cheia de paz. A humildade, ela traz paz para a alma. Agora, o orgulho ferido não. Um orgulho ferido é uma espécie de inferno antecipado. Como eu, e ele vai para o remorso, né? Para aquela questão da minha imagem perante os outros. Exatamente. Aí a pessoa vai se torturando e, às vezes, essa autotortura é entendida pela pessoa como uma coisa boa, como se fosse uma espécie de... expiação. Uma expiação que Deus estivesse se honrando com isso. Mas, na verdade, não. O orgulho ferido não é a humildade. No fundo, eu acho que o que Deus espera depois desse processo é que a gente só cante a misericórdia dele, né? Exatamente. A partir de tudo, ele ainda me perdoa e aí vem o sentimento de gratidão e de engrandecer a misericórdia de Deus que me resgata, né? No céu, todos nós seremos pecadores arrependidos. Esse será o nosso título, digamos assim. O que significa isso, pai? Porque só não pecou Nosso Senhor, Nossa Senhora, e todos nós somos pecadores arrependidos, né? Mesmo que sejam pecados muito pequenos, mas algum pecado, São Paulo diz, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ou seja, Deus sempre tem algo de que nos perdoar, né? Mesmo que por deficiência de fazer alguma coisa boa. Ora,
essa sensação da misericórdia, né? De que eu sou pecador, mas de que eu não sou rejeitado por sê-lo, de que eu sou amado e que Deus me perdoa, embora os meus pecados lhe desagradem, mas ele, como diz o Salmo 103, ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade, né? Então, ele é honrado em nos perdoar, ele ama nos perdoar, ele é perdoador. Deus é perdoador por definição, ele é misericordioso. Então, essa consciência nos ajuda ao mesmo tempo a não abusar da misericórdia, a não ficar pecando, porque isso nos torna detestáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, a não ficarmos a vida inteira nos torturando, mas a abraçar o perdão de Deus como uma realidade para a nossa vida. E a pergunta é como crescer nisso, né? Entre a culpa, o remorso, como fazer com que tudo isso nos leve a crescer na nossa espiritualidade? Pelos atos de contrição mesmo, pelo ato de arrependimento. É quando eu sou capaz de dizer, Deus, de todo o coração, eu me arrependo de ter ofendido. Isso é um exercício diário. O cristão ele deveria, no final de todos os seus dias, pensar, né? O que eu fiz hoje de errado? Até escrever, eu acho, né? Para depois lembrar. De repente, né? Fazer o seu exame de consciência à noite. Falar assim, Senhor, o que eu errei? E pedir perdão, né? Pedir perdão como que fala com o seu pai. Pai, me perdoa porque eu não correspondi ao seu amor. Eu podia ter sido melhor aqui, melhor ali, mas eu não fiz. Eu podia ter me dedicado mais, mas não me dediquei. O arrependimento é uma espécie de norma de sempre. Nós temos que sempre fazer. E é uma delicadeza, né, padre? Me parece assim, ser uma delicadeza com o nosso Senhor, né? Você chegar ao final daquele dia e falar, olha, porque nem tudo são pecados graves, mas há inúmeros pecados, porque há inúmeras ofensas que sempre fazemos a Deus, né? Que sempre desagradamos. Então, essa delicadeza de chegar ao fim da tarde e falar, olha... Quando a gente é educado, a gente é delicado até com as pessoas, né? Então, por exemplo, a gente é capaz de pedir, desculpa, com licença, posso, né? A gente pede desculpa para as pessoas, quanto mais com Deus, né? Essa delicadeza. E se eu não tiver? Porque eu penso assim, nessa filosofia, né, teoria, não sei como chamar, ideologia, assim, de uma nova ordem mundial, é que parece que nós nos salvamos sozinhos, que não precisamos, né, de um Cristo que nos salve. Às vezes, sem perceber, a gente foi tão influenciado que a gente não consegue sentir esse remorso, não consegue ver a responsabilidade nem sentir a culpa. Para quem tem intenção de querer melhorar, mas não está sentindo, que também tem o oposto, né, que não sente nada. Não vamos dizer psicopata, de repente uma pessoa que está crescendo em espiritualidade. Como é que pode fazer? Não sente arrependimento, mas gostaria de melhorar. Acho que a primeira coisa é a gente se dar conta de que nós estamos sendo adestrados para não ter culpa, né? Quer dizer, isso a que você se referia, né, a ideologia da nova ordem mundial, desse governo global, que é educar, está investindo na educação, quer criar uma educação globalizada, justamente para tirar a sensibilidade moral das pessoas. Porque você tem que pegar a criança já na escola e ensinar que não existe nada errado, que ela tem que deixar todos os instintos dela soltos, todos os impulsos, todas as tendências. E ela tem que procurar, entre aspas, ser feliz, mas essa felicidade não leva em consideração ninguém, só leva em consideração os próprios gostos dela, né? Então, essa ideologia que também se serve de mecanismos de censura, de amordaçamento através do politicamente correto, ela vai amarrando as pessoas, porque você não pode mais dizer o que é certo e o que é errado para ninguém, porque isso é politicamente incorreto. Então, ela cala, digamos, as vozes que poderiam formar a consciência, e ela solta os piores instintos e os deixa completamente descontrolados. Então, nós estamos, digamos assim, entre essas duas forças. Uma que censura as vozes morais e outra que solta as vozes imorais. Ora, diante disso, é muito frequente que nós não consigamos nos arrepender, porque nós somos educados para isso. Mais do que nunca, nós precisamos descobrir o arrependimento como graça. Ou seja, Deus pode tocar o nosso coração. Aliás, só Deus pode tocar o nosso coração.
Eu não consigo entrar no coração de alguém e tocá-lo por dentro. Só Deus pode fazer isso. Isso acontece de dois modos. Ou quando eu rezo, então eu me coloco diante de Deus e eu peço, Deus, quebra o meu coração. Me dá a graça do arrependimento. Me revela os meus pecados, me mostra, eu quero me arrepender daquilo que eu fiz errado. Deus toque. Eu tenho testemunhos disso, de pessoas que começaram a rezar, né? Mas uma pessoa me contava que começou a rezar o terço, de repente, ela não praticava a fé há décadas, mas de repente foi invadida por um sentimento de arrependimento. Isso é graça, graça que Deus concede. Mas também isso acontece pela intercessão, quando nós rezamos pelos outros. Né? Que legal. Então, você tem um filho que não se arrepende, um neto que não se arrepende, reze por ele, porque Deus é poderoso para tocar o coração dele, aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Se você rezar por ele, talvez você morra e não veja. Não tem problema. Mas um dia, Deus vai escutar essa sua oração e vai tocar no coração dele para que ele se arrependa. Já finalizando, padre, mas eu não queria deixar de perguntar, porque eu acho muito importante, qual é o risco para a nossa vida espiritual? Aquilo que o senhor estava explicando, de aquela mordaça, né, de não poder falar o que é certo e o que é errado, né, de não ter noção de culpa, de arrependimento. O grande risco é que nós vamos deixar as pessoas cegas. O profeta Isaías diz no capítulo 5, ai de vós que chamais o mal de bem e o bem de mal. Isso é iniquidade. Isto é extremamente grave diante de Deus. E quem está fazendo isso vai se ver com Deus no dia do seu juízo. Isso tem que ficar muito claro para nós. O profeta Isaías diz, ai de vós que chamais o mal de bem e o bem de mal. Existe o bem, existe o mal, existe o que é certo, existe o que é errado, e quem está deformando a consciência dos outros, quem está monstrificando as pessoas, há de se ver com Nosso Senhor no dia do juízo. Não passará impune. Padre, alguma reflexão assim para quem está assistindo? Acima de tudo, a misericórdia de Deus, né? Então, não vamos nunca nos desesperar, porque a palavra de Deus é clara. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. E se nós vivemos num mundo cheio de pecado, é nesse mundo que Deus vai manifestar a plenitude da graça dele de algum modo.